Bem-vindo a mais um vídeo. O vídeo de hoje é fazer em memória de mim. Deixa eu só acender a luz aqui. Pronto. Fazer em memória de mim. E esse vídeo é uma resposta, é uma satisfação que eu vou fazer, porque estou com uma pessoa que está passando uns dias aqui em casa. Ela teve que responder um processo. E aí, responder um processo não, ela está com um processo na justiça e ela teve que ir. E ela está frequentando uma igreja. E aí chegou na Santa Ceia, eles não quiseram dar a Santa Ceia para ela, né? A ceia do Senhor e tal, porque ela não era membro batizado, alguma coisa do gênero. Isso que aconteceu com ela me remete exatamente ao pensamento que eu tinha sobre o assunto antes de entrar na igreja adventista. Quando eu era apenas... comecei a frequentar, não era batizado, eu só sou batizado uma vez, tá, gente? Para quem gosta de ficar falando das coisas, eu sou batizado apenas uma vez. Eu me batizei na igreja adventista. Frequentei outras igrejas pentecostais, né? Igrejas pentecostais anteriormente, mas acabei me batizando na igreja adventista. E o interessante é que a primeira vez que eu participei de uma Santa Ceia na igreja, eles quiseram me dar a ceia, mas eu falei, não, eu não sou batizado, não sei o que. O ancião tentou me explicar, eu não aceitei, porque a gente às vezes é meio cabeça dura em alguns pontos e tal. É natural, isso aí é natural do ser humano. Só que aí ele me explicou. E eu vou trabalhar com vocês a Bíblia. O que a Bíblia diz sobre a ceia? Porque a ceia tem uma certa dificuldade para nós cristãos em alguns pontos, porque você tinha a festa da Páscoa, e a ceia tecnicamente é a festa da Páscoa. As Páscoas que Jesus comemorou era literalmente a Páscoa dos judeus. E aí você tem ele fazendo a última Santa Ceia, a última ceia que a gente chama de Santa Ceia, e passando para nós hoje, até chegar em nós hoje. A pergunta é, quantas vezes nós devemos fazer a ceia? É a mesma quantidade que se fazia lá nos ritos da Bíblia hebraica, lá dentro do judaísmo? Sim ou não? É uma vez por ano? Nos lembra do quê? O que é a Santa Ceia para nós hoje? Essa é uma pergunta que os exegetas ficam preocupados, porque tem igreja que faz Santa Ceia uma vez por mês, uma vez cada 3 meses, uma vez por ano, né? Existe isso, tá? Então existe essa controvérsia. Por quê? Por causa, vamos dizer, dessa mudança, dessa lembrança. Existem alguns que dizem que a Santa Ceia era a reunião de todos os cristãos ali que partilhavam do alimento. Ali já era uma Santa Ceia, uma ceia santa nesse sentido. Mas, vamos aos textos bíblicos. 1 Coríntios 11, 24, fala assim: E tendo dado graças, partiu o pão e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido entre vós, por vós. Fazei isto em memória de mim. Outro texto, Lucas 22, verso 19. O primeiro foi 1 Coríntios 11, 24. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, e dizendo: Isto é meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. 1 Coríntios 11, 25. Semelhante também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice do Novo Testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. 1 Coríntios 6, 8. Mas vós mesmos fazem justiça, não, tá. É basicamente esses textos aí, tá? Vou pegar e vou trabalhar estes textos. Vou pegar esses 3 textos aqui, que eu só peguei assim, só coloquei no Google memória de mim. Esses 3 textos, 1 Coríntios 11, 24, 25, 2 versos, e Lucas 22, verso 19. Fazer em memória de mim. Só vou fazer uma perguntinha besta. Se a pessoa sai da casa dela, deixa de assistir a novela dela, deixa de assistir o filme preferido dela, deixa de cuidar das crianças, deixa de lavar a roupa, o marido deixa, todo mundo leva a família para ir para a igreja. E aí ele sabe que é Santa Ceia, mas ele não é batizado, ou seja lá o que for. Mas ele sabe que é Santa Ceia, sabe que é um ponto importante da... Eu vou usar um termo técnico aqui da sociologia e da própria teologia. É um ritual sagrado. O cara vai sair da igreja dele, da casa dele, se mover 1, 2, 10, 5, 20 quilômetros. Ele vai se locomover da casa dele para ir para a igreja. Aí ele vai sentar lá, porque ele não é um membro batizado, ou porque ele é de outra denominação. Ele, sabendo disso, ele não vai poder tomar a Santa Ceia. Sendo que, biblicamente falando, 1 Coríntios 11, 24, 25 e Lucas 22, verso 19,
fala para fazer isso em memória dele. Não está falando assim, fazer em memória de mim, vós batizados. Fazer em memória de mim, vós os santos. Fazer em memória de mim, os adventistas do sétimo dia. Fazer em memória de mim, os assembleianos. Fazer em memória de mim, não sei quem. Não. Fala, fazer em memória de mim. Se o cara se agora pense comigo. Eu quero que você raciocine comigo dentro do meu pensamento. Se eu me locomovi da minha casa até a sua igreja para comemorar a Santa Ceia, não é por você, é por memória dele. Aí eu quero remeter uma música antiga muito bonita. Porque dele, por ele, para ele, toda a glória. Então a Santa Ceia ela é um momento, é um ritual mesmo, literalmente. Aqui, desculpe usar esse termo, para alguns pode ser, mas o batismo é um ritual, a Santa Ceia é um ritual, qualquer coisa que qualifique a entrada ou a saída de uma denominação é um ritual, falando sociologicamente. É em memória dele. Não sei quantas vezes você faz por ano a Santa Ceia na sua igreja, se existe um número específico, não, mas o que importa é que é feita em memória dele. Aí eu quero voltar para o Antigo Testamento. Por que a Páscoa foi instituída? Para lembrar de uma coisa muito interessante: a saída do povo do Egito, a libertação do povo hebreu da escravidão do Egito para a terra de Canaã. Aí é o início. Aí você tem a instituição da Páscoa com a morte dos primogênitos, quem não tinha marca de sangue. E esse ritual foi mantido e é mantido até hoje pelos judeus, né? Nós cristãos também mantemos esse mesmo símbolo, né? É claro que na pessoa de Jesus, é claro que no sangue de Jesus, é claro que na pessoa de Jesus. E nós trazemos isso para a nossa vida. Então, quando uma pessoa, seja batizada ou não, ela sai da casa dela e vai até a sua denominação, até a sua igreja, não negue a participação dela em memória de Cristo. Porque se ela já saiu da casa dela sabendo que é Santa Ceia, até a sua igreja, então ela tem noção de quem foi Jesus Cristo. E Jesus Cristo, em Lucas 22, verso 19, segundo Lucas 22, verso 19, segundo o próprio Paulo, em 1 Coríntios 11, verso 24 e 25, não disse que é para membros batizados, mas disse para fazer memória dele. Entendeu? E a Páscoa ela é comemorada entre os filhos de Israel dessa forma, né? Claro que nós utilizamos o suco de uva e o pão, e aí existe essa controvérsia também dentro do cristianismo, se é com vinho, se não é. Existe essa controvérsia que dá pano para manga, e depois eu posso até trabalhar esse tema depois. E existem outros que afirmam que a Santa Ceia ela ocorria normal, era uma ceia, uma alimentação normal, mas sempre que você se reunir com irmãos é para se lembrar de Cristo. E o que me importa mais é que seja um rito, né? Um rito, eu vejo isso apenas como um rito, você se lembre de Cristo, né? Por exemplo, na igreja adventista, nós adventistas fazemos o ritual do lava-pés. Você vai lá e lava o pé do irmão, né? E outras igrejas não fazem, então cada igreja interpreta, cada igreja entende, né? Tem igreja que só dá a Santa Ceia só para o membro batizado. Mas então quer dizer que aquele que saiu da igreja lá foi lá naquele dia, não é fazendo memória de Cristo, né? Então existe toda uma observação, uma interpretação de textos, porque me mostra um texto dizendo que um não batizado não pode tomar uma ceia em memória de Cristo, que é o mais importante de tudo. É para fazer isso em memória de Cristo, daquilo que ele faria pela humanidade, seja batizado ou não. Olha que doido, olha que doido. Então, fica o meu convite para vocês, a discussão, o embasamento. Eu sei que quem concorda que só deve ser batizado vai argumentar aqui de maneira tremenda, e eu espero que argumente. Quem discorda de mim também, se possível, pode comentar, cara, faça um comentário aí. Claro, com toda a educação e discordância teológica, entendeu? Isso são pontos de vista. Eu vejo a ceia como um ritual cristão, né? No molde do pensamento cristão.
E eu acho ele importante, porque ele se lembra de Jesus Cristo. É igual o Natal, muita gente critica o Natal, falando que foi questão pagã e tal, mas a conotação que nós temos de Natal dentro do cristianismo é uma concepção diferente daquilo que se tem no paganismo. Né? E na verdade existem outras colocações, outras interpretações dentro do próprio paganismo. Então é isso. Fica aí talvez minha contribuição, até a minha chamada de atenção para você que nunca parou para pensar nisso. Mas façamos, ou seja, como você interprete, façamos em memória dele. Porque dele, por ele, para ele, toda a glória. Fique com Deus. Adolfo Clary à sua disposição. Tamo junto e vamos lá no campo de batalha.